graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, nós estamos aqui desde sexta-feira. Quem está aqui desde sexta-feira? Tem sido bênção? Amém? Melhor é o final das coisas do que o início delas, amém? Nós temos hoje e amanhã, com o pastor Naor também, e eu quero louvar a Deus por essa noite, quero louvar o Senhor por essa oportunidade. Eu creio que é um tempo tão precioso, é um tempo tão oportuno, né, para nós ministrarmos a palavra, para podermos, como o pastor Gustavo falou, sermos sensíveis àquilo que Deus quer fazer, sensíveis ao grande mover que nos espera. Nós, como igreja, temos recebido muitas palavras, e o próprio pastor Aloísio falou sobre isso, que nós estamos no início do 4º ciclo, não é verdade? E que é um tempo onde nós veremos coisas que nós não vimos nunca antes. Quem recebe essa palavra no seu coração? Amém? Então, se nós estamos diante de um ciclo onde Deus falou que Ele vai fazer coisas grandes, onde Deus falou que vai fazer coisas que nós não vimos, de repente nós vamos ver pessoas sendo ressuscitadas nas nossas células. Quem crê nisso? Milagres nas nossas células, de crianças, de juvenis, de jovens, de adultos, pessoas sendo libertas de uma maneira sobrenatural. Pensa aí no milagre, bem grande, que você não viu aqui ainda. O Senhor diz que vai acontecer, amém? Então nós estamos com essa santa expectativa no nosso coração, e desde sexta-feira, né, eu sentada aqui sempre, sentindo, percebendo, discernindo o que o Espírito de Deus quer fazer nesse tempo. E desde sexta-feira, quando o pastor Jaios falava de Josué, e Deus já tem compartilhado essa palavra comigo, que eu vou ministrar nessa noite, e já tem um tempo. O pastor Jaios falava, né, ele falou sobre Josué, não é verdade? Que nós vamos percorrer a cidade 7 vezes, nós temos aqui gritos e brados, amém? De conquista, e nós cremos que cadeias caíram. Então, quando ele falava de Josué, o Senhor testificava, porque eu quero falar de Josué também. Quando o pastor Francisco falava aqui, também, nessa semana, sexta-feira, sábado, que nós vamos colher o que nós não plantamos. Quem lembra dessa palavra? Amém? Guarda no seu freezer espiritual aí, vai guardando. Foi também testificando que Deus já estava falando comigo, que eu também vou falar sobre isso. Então eu penso que o Espírito está conduzindo, né, todas as palavras para aquilo que o Senhor, como se o Senhor estivesse fazendo um grande bolo, né? Quem já fez bolo aqui? Né, o Naor falou lá do Instagram, e eu estou postando mesmo as dicas do meu livro, porque o livro físico acabou, e hoje o livro Quero Me Casar, o que devo fazer, ele está em e-book, amanhã a gente vai projetar aqui para você, é disponível no site Radicais Livros, e também futuramente agora no Amazon. E ali eu dou várias dicas. Então, quem quer casar tem que aprender a fazer bolo. Quantas irmãs sabem fazer bolo aqui? Tem que fazer. Maridinho gosta de bolo, bolinho de fubá, né? Bolinho de que mais? Bolo formigueiro. Sei lá, você vai aprender a fazer bolo. Olha para cá. Olha para mim, deixa o casamento para depois. Olha aqui. É como se eu percebo que é como se Deus estivesse preparando, é como se fosse um bolo, que você vai pôr os ingredientes, né? O ovo, a farinha. Então, sexta-feira, né, o pastor Jaios colocou aqui os ovos, o pastor Francisco veio e colocou ali a farinha. Hoje eu chego e coloco, né, o leite, o pastor Naor chega amanhã e coloca o fermento. E aí nós vamos nos deliciar de uma grande banquete que o Senhor tem para nós, amém? Eu creio nisso. E essa palavra que eu vou ministrar nessa noite tem o tema reposicionados para o 4º ciclo. Deus tem falado demais no meu coração, mas muito, sobre essa palavra. Durante muitas vezes no meu devocional, durante muitas vezes durante o dia, dirigindo, né, orando, ali na minha casa, vinha essa palavra, reposicionado. Eu estou reposicionando, eu estou tirando, colocando, eu estou mexendo.
Eu estou movendo na minha igreja, o Senhor dizia. E eu falava, que palavra é essa? E comecei a anotar. Eu tenho anotação no meu celular, no meu iPad, no escritório da minha casa, né? Papel no meu, porque quem me conhece sabe que eu gosto de anotar para não esquecer. Aí eu começava a falar reposicionados. Então Deus começou a falar, eu estou reposicionando, eu estou tirando e colocando, eu estou levantando, eu estou plantando pessoas, eu estou plantando ministérios, eu estou fazendo coisas novas. Sabe, essa palavra é para você, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas de que essa palavra de hoje vai destravar muitas coisas no mundo espiritual como igreja, vai liberar o seu ministério, vai liberar a sua liderança. Porque Deus, o Senhor está às portas, o Espírito de Deus está movendo, Jesus está nas portas e uma grande colheita está à nossa frente. Amém? Mas sabe que hoje eu vou falar dessas pessoas que foram reposicionadas, né? E eu vou falar aqui de pessoas que não estavam inicialmente ali no plano de Deus para serem abençoadas, para receberem a promessa, receberem uma unção, receberem uma herança, mas por causa do seu coração, fala comigo, coração, por causa de uma atitude de coração, elas foram reposicionadas. O Senhor tirou aquele que estava lá no último lugar da fila. Imagina uma fila muito grande, aquele que está lá é o último. O Senhor saiu, o que estava aqui era o primeiro. E o Senhor foi passando vista. Olhando o coração, de repente, você que estava lá no último da fila, o Senhor falou, é você, vem aqui que você vai ser o primeiro da fila agora. Aí o Senhor pegou na sua mão, agora falou assim, agora é você que está aqui. É isso que eu sinto no meu espírito, reposicionado. Fala comigo, reposicionados. Eu creio que Deus está reposicionando você. Eu creio que Deus, o Espírito de Deus está movendo e Deus está ressuscitando sonhos no seu coração. O Senhor está ressuscitando chamados nesses dias. O Senhor está ressuscitando liderança nesses dias. Porque o Senhor quer levantar um grande exército. O Senhor não quer colocar aqui um líder dos radicais livres. O Senhor quer levantar um exército. Um exército de radicais livres incendiados pelo Espírito de Deus, que foram reposicionados para a última colheita. Sabe, e eu quero falar disso, 2021. Estamos como igreja no primeiro ano do quarto ciclo. O primeiro ano fala de coisas novas, amém? O primeiro ano fala de aprendizado. Mas nem tudo nós vamos aprender, nós vamos recomeçar, nós vamos reaprender. Então o primeiro ano fala disso, um ano de aprendizado, de ajustes. Esse é um tempo para nós estabelecermos a base de um ministério que vai dar salto. Sabe, que vai crescer em 5 anos, que vai crescer em um ano que ele demoraria 5 anos para crescer. O que Deus vai fazer é bem rápido, o Senhor está com muita pressa. Então, o primeiro ano é um tempo, é um ano de ajuste, fala comigo, um ano de ajuste. De estabelecer bases e fundamentos. Estabelecer bases e fundamentos para os anos seguintes. Então, muita atenção nesse ano. Muita atenção no que o Senhor vai fazer, porque o Senhor quer estabelecer bases, o Senhor quer corrigir, o Senhor quer ajustar coisas inegociáveis. O Senhor quer nesta noite, nesses dias, entre nós, ajustar princípios inegociáveis, valores inegociáveis da palavra de Deus, que vão trazer a bênção do Senhor para nós. E o quarto ano fala da oportunidade. Então nós estamos nesse tempo, né? E eu quero dizer para você que grandes milagres estão à nossa frente, mas o Senhor vai fazer esse grande mover com os reposicionados. Eu creio que todos aqui estão sendo reposicionados, de uma maneira ou de outra, ou no seu ministério, né? Ou nos seus sonhos, coisas que você às vezes já tinha parado, você já tinha desistido, coisas que você tinha planejado, que você jogou fora, que você foi, né, traído, às vezes desiludido, e você parou, e nessa noite o Senhor vai reposicionar
pessoas, ministérios e chamados aqui. Com quem Deus vai fazer isso? Eu vou falar sobre duas atitudes que reposicionaram pessoas, que tiraram essas pessoas do lugar onde elas estavam, colocaram elas no primeiro lugar, colocaram elas na linha de frente, colocaram elas no centro da vontade, e elas então receberam milagres, elas receberam bênçãos, e elas receberam, sabe o quê? A sua herança. De que adianta você ter herança se você não tomar posse dela? Eu quero dizer para você que você é filho. Eu hoje estou aqui, embora não me pareça muito, mais velha, mas espiritualmente, eu estou aqui como mãe. Eu e o pastor Naô estamos aqui nessa conferência como a sua mãe e o seu pai. E você vai ver na Bíblia sobre pessoas que ouviram, que consideraram aquilo que os seus pais diziam. Quantos aqui nesta noite têm um coração para considerar, para receber? Amém? Então vamos lá, com quem que Deus vai fazer esta obra? Com os reposicionados. Quem são eles? Os que honram. Sabe que a honra, eu tenho estudado muito sobre isso, Deus tem falado muito, já há um tempo, sobre isso comigo. E nós vamos falar aqui, nós vamos ler muito a Bíblia. Né? E eu fiz o PowerPoint porque eu quero que você compreenda, se você está anotando, se você está vendo, né? Eu sei que as nossas igrejas da África estão aqui conectadas, né? Nosso povo lá de Angola, da Vinha Goiás, eu sei que Deus vai fazer grandes coisas como Ele está fazendo aqui, amém? E eu creio que esse princípio é para todos nós. É muito comum você assistir filmes de guerras, filmes onde eles prestam honra e homenagens aos combatentes. Quem já viu aqueles filmes de guerra? Quando o pessoal chega, né, com aqueles que venceram a guerra, e eles são honrados. Os combatentes são honrados, geralmente são filmes de coragem, sacrifício. Muitas vezes a gente está ali no cinema, ou então em casa vendo o filme e começa a chorar. Quem já chorou aqui nesses filmes, né, de honra? Fala, ai, quase morreu na guerra, voltou sem uma perna, voltou sem um braço, mutilado. Oh, que honra, né? Mas nós precisamos sair dos cinemas e voltar para a nossa vida. Será que nós temos encontrado honra, né, na nossa vida? Sabe que lendo muitas revistas, e nós que trabalhamos com crianças, né, e juvenis, com adolescentes, sabemos que a honra é uma atitude que está em extinção em muitos relacionamentos. Relacionamentos de pai e filho, relacionamentos de mulher e marido, de casamento. Mulheres não honram os seus maridos, maridos não honram as esposas. Às vezes filhos desonram os pais. Então a honra, ela precisa ser restaurada. E eu creio que Deus quer fazer isso nesses dias. Ele quer restaurar uma cultura de honra entre nós. Porque você vai ver que a palavra de Deus diz, e eu vou provar para você, através de muitos versículos, que aqueles que honraram o Senhor e aqueles que vieram em nome do Senhor herdaram as suas promessas, foram grandemente abençoados, aleluia. Essa palavra e essa atitude pode estar extinta em muitos lugares, mas eu quero profetizar que ela vai ser restaurada no nosso meio. Ela vai ser restaurada em cada relacionamento de discipulado, ela vai ser restaurada nos relacionamentos de casa, ela vai ser restaurada nos relacionamentos de casamento, de filhos e pais. Quantos creem nisso? Amém? Então, como nós falamos, o primeiro ano fala de ajuste. O primeiro ano fala, né, de reconstrução, de você colocar a base certa, alicerce certo, fundamento certo, para que a sua construção lá na frente possa perseverar. Quantos já viram uma construção de um prédio? Às vezes eu passo ali numa avenida direto, estou vendo lá aquele terreno isolado, eu fico pensando, o que será que vai construir aqui? Passa um tempo, quando eu vejo, passo lá, tem um prédio. Quem já teve essa experiência? Você fala, uau, construíram um prédio que eu nem vi. Gastaram um tempão fazendo o quê?
construindo a base, construindo o fundamento. É isso que o Senhor quer fazer nesses dias. Se nós queremos uma igreja que vai experimentar milagres, se nós cremos numa última colheita, onde o Senhor vai fazer coisas grandes que nós ainda não vimos, precisamos ajustar a base, amém? E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que a honra, ela é a chave para recebermos as bênçãos e a herança e as recompensas de Deus. Fala comigo, a honra é uma chave. Para a pessoa que está do seu lado, fala, a honra é uma chave para você receber de Deus, amém? Assim também como a desonra retém os milagres e a bênção de Deus. Olha, a palavra de Deus fala de pessoas, de lugares, que não experimentaram milagres, que não experimentaram o mover de Deus, por causa dessa atitude. Vamos ver? Olha, teve um lugar, a Bíblia fala que por muitos lugares onde Jesus passou, Ele fez milagres, amém? Cegos viam, surdos ouviam, aleijados andavam, mortos ressuscitavam. Então, onde ele ia, era a presença de Deus, era o próprio mover de Deus. Mas a Bíblia relata que teve um lugar onde ele não pôde fazer milagres. Onde? Marcos 6:5. Não pôde fazer ali nenhum, fala comigo, nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Olha, se nós vemos muitos lugares o Senhor ressuscitando mortos, levantando paralíticos, curando cegueira, surdez, a Bíblia fala que teve um lugar, e esse lugar foi Nazaré. Onde foi Nazaré? Foi o lugar que Jesus cresceu. Eu tive lá, numa viagem com o pastor Aloísio, nós estivemos em Nazaré, fomos na vila, ali tem, muito joia, lá tem a simulação de todos os lugares onde Jesus passou, realmente é uma vila, uma coisa muito, muito, muito precioso de estar ali. E a Bíblia fala ali que em Nazaré, Jesus não pôde fazer nenhum milagre, e a Bíblia não fala, ele não quis. Está escrito, ele não quis fazer. Está escrito? Está escrito que ele não? Ele não? Por que ele não pôde? Vamos ver. Marcos 6, 2, 4. De onde vem essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Sabe por que Jesus não pôde fazer? Ele não pôde fazer milagres, porque a Bíblia fala que eles não o reconheceram como o Messias prometido pelos profetas. A Bíblia fala que ele chegava ali na sinagoga aos sábados, pegava a lei e falava, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que ele me ungiu, e este sou eu que vos falo. E eles viram, ficaram maravilhados, eles falaram, que nada, quem é esse? Quem que é esse? Quem que é ele? Ele cresceu entre nós. Ah, eu lembro, ele frequentou a escola, ele estudou Torá com meu filho. Ah, ele é o filho de José. Sabe o que ele fez? Ele fez a mesa lá de casa. Ah, aquela cadeira que eu sento, quem fez foi ele. O filho do carpinteiro. Não, esse não. O que a Bíblia fala? A palavra de Deus fala que eles esperavam um rei. Isaías 9, 6 e 7 diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, desde agora e para sempre. Então eles conheciam a profecia, eles conheciam Isaías, eles sabiam que ele viria como rei. Então como que eles esperavam Jesus? Se fosse hoje, Jesus ia chegar de tapete vermelho, o que mais? Ia ter, sei lá, com decorações, não é?
para receber. Ou naquela época ele esperava que ele vinha de uma carruagem, ele ia descer uma carruagem de ouro. Por quê? Porque estava esperando um rei. Mas ele veio como um servo. Então a Bíblia fala que aquele povo, né, eles não esperavam ele daquela maneira. Deixa eu dizer uma coisa, muito cuidado. Muitas vezes Deus envia o que nós precisamos numa embalagem que nós não queremos. Eles esperavam um rei que ia descer de carruagem, mas ele veio num jumento. Ele chegou em Jerusalém num jumento. E aquilo que o Senhor quer fazer aqui nessa noite, eu creio que Deus quer tocar no seu coração, para que você possa compreender a seriedade, compreender a seriedade que é lidar com o Senhor, com a autoridade, com aqueles que vêm em nome do Senhor. Então eles não consideraram. Sabe que a Bíblia fala que foi assim com Davi, porque ele não levanta pela aparência. Eles estavam esperando algo aparentemente real, mas ele veio no jumento. Davi também, a Bíblia fala que Samuel, o Senhor falou para Samuel: eu vou levantar um outro rei para Israel, né? Eu vou remover Saul, vou estabelecer. E aí ele fala: vai lá na casa de Jessé. Quem lembra desse texto? E você vai ver, e eu vou te falar quem eu vou levantar. Samuel chega na casa de Jessé, os irmãos conhecem a história, né? Se você for querer ver lá em 1 Samuel 16, a Bíblia fala, né, que Samuel chegou ali, e aí Jessé manda trazer 7 filhos, na sequência, igual a fila que eu te falei. Não, o primeiro, Jessé fala: não, tem um que deve ser esse, e mandou trazer, né? Vai, traz seu filho. Aí trouxe o primeiro, Eliabe. Samuel olha: não, Deus falou: não é esse. Depois Abinadab, depois Samar, vai trazendo. Jessé fala: nossa, mas eu já trouxe 7, acabou. O Senhor falou: não é nenhum desses. Sabe que tem um que eu estava esquecendo? Ele está lá no pasto, né? Ele está lá cuidando das ovelhas. Será? Manda chamar Davi. Nem o pai lembrou dele. Quando Davi chega, Samuel olha, Deus fala: é esse. Por quê? Porque eu não vejo a aparência, mas eu vejo o coração, diz o Senhor. A palavra do Senhor diz aqui, que 1 Samuel 16, 7, porém o Senhor disse a Samuel: não atentas para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E hoje mesmo, o Espírito de Deus está pairando e passando por aqui, está vendo o nosso coração. Sabe, eu amo esse texto na palavra, eu amo. A palavra do Senhor fala que o Senhor vê o nosso coração. A honra é uma atitude completamente no coração, ela tem origem no coração. Eu nunca me pressiono, e as experiências têm nos ensinado muito, né, com aquelas pessoas: você quer sentar aqui? Você quer uma água? Isso é muito bom, glória a Deus, por aqueles que servem. Sabe, mas nesses dias eu quero discípulos que honram no coração. Discípulos que estão comigo na chuva, no sol, no momento de holy fest, de glória a Deus, mas também no momento da guerra, no momento da perseguição, no momento das injúrias. Sabe, Deus está separando, Deus está refinando, Deus está separando pessoas e reposicionando pessoas no mesmo coração, porque aquilo que Deus vai fazer neste lugar, Ele vai fazer com aqueles que são um. Sabe que então a palavra do Senhor fala, lá em Isaías 29, 13, fala: visto que este povo se aproxima de mim, me honra com os seus lábios, sua boca com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe, o seu temor comigo consiste só em mandamentos de homens. Então aqui o Senhor está falando, Deus vê o coração.
Há uma relação íntima entre honrar e ter temor. Sabe, quanto mais temor de Deus, quanto mais vida com Deus, quanto mais experiência com Deus, realidade com Deus, mais honra, mais temor. Temor com o Senhor, temor com a palavra, temor com aqueles que vêm em nome do Senhor. E a Bíblia fala então que a primeira classe de pessoas que não receberam, que ficaram além, que ficaram aquém da bênção e do favor e dos milagres, foram o povo de Nazaré, porque não reconheceram. Lidaram com Jesus de uma maneira natural. Aquele ali, filho do carpinteiro, não, esse não receberam. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer milagres. Algumas doenças, eu acho que Jesus curou assim uma dor de cabeça. Eu acho que Jesus curou assim um mal-estar no estômago. Milagre não, porque ele não pôde fazer. Porque em Nazaré não reconheceram o tempo da sua oportunidade. A segunda classe de pessoas, exemplo, que não honraram e não receberam, foram os escribas e fariseus. Vou ser mais rápido aqui. A Bíblia lá em Marcos 2, do 2 ao 4, conta que havia um mover muito grande. Né, do Senhor, e ele curava, mas a Bíblia fala que muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta chegavam ao lugar, anunciavam a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, não podendo aproximar-se dele, descobriram o eirado, que na realidade é uma chaminé. O que eles fizeram? Desceram o paralítico pela chaminé, até ele ter acesso a Jesus. Quando Jesus viu aquilo, o que ele falou? Volta lá para o PowerPoint, Marcos 2. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, você que subiu, imagina, paralítico, carregado por 4 homens, imagina que situação, descer para uma chaminé, alguém já entrou, alguém já deu um de Papai Noel aqui, descer aquele lugar, né, sei lá, sujo, apertado, ele está lá, mas ele falava, gente, se ele me tocar, eu vou ser curado. O Senhor falou, vendo-lhes a fé, Marcos 2, 5 ao 7, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas, assentados, arrazoavam em seu coração, ó coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, não só que é Deus, Jesus? Jesus percebendo logo pelo seu espírito que eles assim razoavam, diz: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Coração, olha lá o coração de novo. O que é arrazoar? Arrazoar é, no original hebraico, apresentar argumentos. Por quê? Por que você faz isso? Eles falaram. Por que ele fala desse modo? Quem que é ele? Quem que ele acha que ele é? Por que ele fala que estão perdoados os pecados? Não. Quem pode perdoar pecados? Só Deus, ele não. De novo. Apresentar argumentos. Apresentar argumentos é você, né, argumentar com aquele que vem em nome do Senhor. Apresentar argumentos, nós devemos tomar muito cuidado com o nosso coração. Sabe, eu quero trazer esse contexto, essa palavra para a igreja, para aquilo que nós vivemos. Nós somos uma igreja em célula, nós estamos aqui para edificar a vida dos irmãos, estamos aqui para estabelecer líderes da parte de Deus, estamos aqui para ouvir do nosso pastor, que está lá na presença do Senhor. Existe um conselho apostólico nas nações, para estabelecer as direções naquela sala com o pastor Aloísio. Toda semana existe um presbitério composto de 11 homens de Deus, que buscam a Deus, que buscam a palavra, para decidir coisas do presbitério a respeito da igreja, e de repente aparece um e fala: por que é assim? Mas por que é assim? Por que eu tenho que liderar assim? Por que só ordena se for desse jeito? Por que não investe mais nisso ou naquilo? Por que não põe fumaça no palco? Mas por que não pinta de preto? Por que não pinta
pinta de amarelo? Ah, podia pintar o prédio cor-de-rosa. Todo dia é. Ah, por quê? Por quê? Sabe o que é isso? Isso aqui é o mesmo espírito dos escribas e fariseus. Eles arrazoaram no seu coração, eles criticavam, eles argumentaram. Não tem nenhum problema de você perguntar, mas tudo depende da motivação do seu coração. Aqueles fariseus não receberam nada, fala comigo, nada, de Deus. Aquele aleijado foi curado. Porque o Senhor disse, eu nunca vi fé como essa. Mas os escribas e fariseus não. Sabe por quê? Deixa eu te dizer. Porque o Senhor escolheu agir na terra através da sua autoridade. O Senhor escolheu agir na terra através da sua autoridade delegada. Lá na sua casa existe alguém que Deus colocou como autoridade delegada, foi o seu pai. Lá no seu casamento, Deus falou, existe uma autoridade que eu deleguei, é o seu marido. Quantos casados nós temos aqui? Pois é, eu vou ler um versículo para você agora mesmo. Eu acho que não vai ter nenhuma esposa que vai sair daqui como entrou. Daqui uns 2 meses eu vou fazer um seminário de mulheres casadas, eu estou com essa palavra de honra no meu coração, vai ser tremendo, está convidado. Amém? Então, aqui, nós vemos que o Senhor, tudo que o Senhor faz, Ele faz pela sua autoridade. Mas aqueles fariseus, aqueles homens ali da lei, voltados ali para a lei, eles não estavam discernindo o Senhor e eles estavam questionando. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 13, verso 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Meu Deus. Vou ler de novo, vou até respirar. De modo que aquele que se opõe à autoridade constituída por Deus, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. A palavra instituída no original grego significa tasso, designado, estabelecido. O que é isso? Então a palavra de Deus está dizendo o quê? Que as autoridades delegadas por Deus foram delegadas e foram estabelecidas lá no trono. Não foi aqui. O seu líder foi estabelecido lá no trono de Deus, para ser um boca de Deus na sua vida. O seu discipulador foi estabelecido pelo Senhor e não por homens. Precisamos restaurar isso no nosso meio, restaurar a honra, restaurar, sabe o que? O respeito aos pastores, respeito ao homem de Deus, respeito à mulher de Deus, respeito àquele que Deus chamou, que Deus estabeleceu. A palavra de Deus diz que todos foram instituídos, foram designados, estabelecidos, estão aqui, não foi porque pediu, e o pastor Luiz testemunha, ele orava para Deus não escolher ele, porque ele achava que não sabia falar, ele falava muito rápido, até hoje ele melhorou muito, e ele falava, não vou nem orar muito, que se Deus mandar eu ser pastor, meu Deus, eu estou perdido. Ele fala isso aqui, adianta, quando Deus fala, meu irmão, você está selado. Eu nunca imaginava que eu ia estar aqui. Eu sou nascida de parteira, Aparecida de Goiânia, né, Roberta? Roberta estava ali. Quem é de Aparecida aqui? Da minha terra, os meus conterrâneos de Aparecida de Goiânia, sou de lá. Cresci, estudei, faculdade, pós-graduação, tinha sonhos de ir para fora. Deus falou, você é minha, chamada, estabelecida, designada. Estabelecida, você foi chamada para cuidar do povo de Deus. Sabe, nós precisamos ter revelação disso. A autoridade delegada é autoridade constituída no trono de Deus. No trono, quando você olhar para o seu líder, não estou estimulando aqui, meus irmãos, aquela idolatria, misericórdia, sabe, aquela coisa, aquela reverência, sim. O líder chega na cela, pois não, sim. Não é isso. Lembra o que a Bíblia diz? Coração. Deus quer restaurar a honra dentro do nosso coração.
Porque Deus quer fazer coisas grandes, mas Ele só vai fazer com aqueles que honram. Sabe? A palavra de Deus diz isso. E aqueles escribas e fariseus desonraram no coração. Sabe, mas nós estamos na porta do quarto ciclo. Ele vem aí. Ele já está à nossa porta, nós estamos no primeiro ano. E quando você sair daquela porta, você vai levar essas palavras com você. E Deus mesmo, vai te dar experiências e oportunidades. Para você praticar o que você está ouvindo aqui nessa noite. Para você sondar o seu coração. Para você receber aquele que vem em nome do Senhor. Sabe, para você nos ajudar a restaurar a cultura da honra. A honra pode estar extinta em qualquer lugar, mas entre nós ela não está extinta. Entre nós ela está sendo renovada, entre nós ela está sendo restabelecida. Amém? A palavra do Senhor diz, lá em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Eu amo esse versículo. Para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Sabe o que é isso? O Senhor está aqui e os olhos do Senhor estão passando por aqui, estão passando entre nós. Os olhos do Senhor estão passando para ver o quê? Para ver o nosso coração, para ver se há honra, se há reconhecimento, sabe, se há respeito, ou se é só de boca para fora, como nós vimos no versículo. Eu creio que o Senhor quer fazer isso no nosso meio. Honrar, o que é honrar? Pastor, explica melhor. Fala comigo, honrar é atribuir valor. Marcos 6, 4, o Senhor diz, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Uau! Honrar é atribuir valor, estima, respeito. Jesus falou, não há profeta, senão na sua terra. Aonde que ele, para quem que ele falou isso? Para o povo de Nazaré, porque ele cresceu lá, né? Porque ele conhecia todo mundo, aquela era a casa dele, aqueles eram o povo dele, e ele falou, olha, não tem honra, né? Não tem honra na sua casa. Sabe que Deus falou muito comigo nesses dias. Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, nós vimos isso. Mas nós recebemos uma palavra, que o Senhor disse que nós vamos ver milagres. Se lá não tinha milagre, porque não tinha honra, aqui vai ter milagre, porque vai ter honra. Deus quer fazer milagres, mas eles estão diretamente proporcional à honra no coração. E nessa noite, o primeiro ano do quarto ciclo, um ano de recomeço, de avaliar, sabe, nós estamos aqui diante de Deus, sabe, para falar, Senhor, então me ensina. Lá em Romanos 13 fala que toda autoridade foi levantada pelo Senhor, e não há autoridade que não seja constituída. Então eu devo honrar, porque se eu não honrar, não vou ver milagre. Se eu não receber, né, o que vem em nome do Senhor, eu não vou ver milagre. Então, como é que eu devo fazer, sabe? Quero te dizer nessa noite, a palavra do Senhor diz que não há profeta na sua casa. Mas eu quero dizer que essa aqui é a sua casa. Quantos se sentem em casa? Essa aqui é a sua casa. Fala para o seu irmão que está do seu lado, essa aqui é a nossa casa. Uhul! Amém? Essa aqui é a nossa casa. Essa aqui é o lugar dos irmãos, aqui é o lugar dos nossos pais falarem na nossa vida. Eu estou confortável, eu estou na minha casa. Então deixa eu te dizer, você está na sua casa? Quantos creem que você está na sua casa? Valorize as suas fontes. Honre as suas fontes. Honre a unção que te gerou. Honre as lágrimas que foram derramadas há 20 anos atrás por causa de você. Nós fizemos inúmeras conferências, ano após ano, tem 20 anos que nós estamos fazendo, que eu até perdi a conta, hoje eu estava pensando, são tantos nomes.
Uma geração, como é que é? Escrevi ali, formando discípulos desde a infância, uma geração que se levanta, um exército que se levanta, mãe de milhares. O que mais? Me ajuda aí. Coroadas de graça, para quê? Né? Multiplicando discípulos, formando discípulos. Nós choramos, nós estamos igual Ana, nós choramos pelos profetas, nós oramos. E muitos estão aqui, foram crianças naquela tenda ali, debaixo daquele pé de manga. E você cresceu debaixo de uma unção, você cresceu debaixo de um mover profético. Então honre a sua fonte. Eu não estou dizendo isso porque eu estou querendo honra, eu não preciso. Não estou fazendo isso por causa do meu marido, nem por causa de nós, eu estou fazendo isso por causa de você. Porque se você não honrar, não valorizar, você não vai ver os milagres de Deus. Teve lágrimas, teve jejuns, teve clamor, teve gente que saiu desse útero espiritual, que está sentado aqui, que você foi alcançado lá na sua célula. Então honre suas fontes, meu irmão, porque se você honrar, você vai experimentar milagres na sua vida. Sabe, o Senhor quer restaurar isso entre nós. A igreja é o corpo de Cristo, o pastor é ungido de Deus. Davi é um bom exemplo. Saul procurava Davi para matar. Davi tinha tanto temor de Deus, Davi tinha tanta experiência, ele tinha tanta realidade. A Bíblia fala que ele era chamado como homem segundo o coração de Deus. Sabe o que Davi falou? Por 3 vezes ele teve a oportunidade de matar Saul. Olha o que ele fala. 1 Samuel 26:11. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Deus viu o coração de Davi. 3 vezes. Teve uma que ele foi no arraial. Saul estava dormindo com a lança do lado. Ele foi lá, pegou a lança e foi embora. Falou tchau. Ninguém viu. O anjo impediu eles de ver. Depois Saul falou: meu Deus, cadê? Descobriram Davi. Os servos de Davi falaram assim: cara, você é louco. Saul quer te matar, você teve a oportunidade, por que você não matou ele? Ele vai te matar. Ele falou: que o Senhor me guarde, que eu estenda a mão contra o seu ungido. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele tinha temor de Deus. E a minha oração hoje é que Deus tenha misericórdia daqueles que têm se levantado contra o ungido do Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que há uma relação muito íntima, né, dessa honra, desse respeito, dessa consideração e o temor de Deus. E a Bíblia fala em Mateus 10:41, quem recebe o profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, recebe galardão de justo. Sabe, então você vai receber o galardão do profeta que Deus tem colocado na sua vida. Se você recebe, se você chega aqui com o coração de receber, de honra, sabe, de você falar: Senhor, abençoa, uma oração que você faz pelo seu pastor, você vai receber a unção que está nele. É isso que a Bíblia diz. Outro aspecto, os que honram, fala comigo, os que honram, verão a Deus. São muitos princípios poderosos. A honra é uma atitude de coração, a honra é uma chave, não é? Honrar é atribuir valor, mas os que honram verão a Deus. Quem quer ver a Deus aqui? Quem quer ter revelação da palavra? Quem quer ter experiências? Quem quer receber dons? Sabe, ter experiências com Deus? Eu quero, tudo na minha vida. Ok, então se você quer ver a Deus, escuta isso. Lucas 13:35, olha o que o Senhor diz. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis. Não vai ver, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Uau! Então quem que vai ver o Senhor? Quem que vai receber? Aquele que diz: bendito o que vem em nome do Senhor. Se você não bendiz, se você não honra, se você não valoriza,
você não vai ver a Deus. E quando Deus falou isso comigo, eu falo, Senhor, é tão profundo. Irmãos, eu estou falando de coisas muito profundas para você. Estou falando de princípios espirituais que sabe que abrem os céus para você. Eu estou falando de uma chave que abre o seu ministério. Eu estou falando de uma chave poderosa, sabe, que te faz entrar no sobrenatural, nas bênçãos, nas heranças que Deus tem para você. O Senhor diz, você não vai me ver, até que você diga, bendito que vem em nome do Senhor. Quem é que vem em nome do Senhor? Qual que é o nome do seu líder? Abra a sua boca e fala o nome do seu líder. Seu discipulador. Seu pastor. Esse é aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia. Se você disser, bendito, abençoado, eu honro, eu recebo, eu sirvo, você vai ver a Deus. Da mesma forma, aqueles que maldizem o que vem em nome do Senhor ficarão cegos espiritualmente. Que Deus tenha misericórdia. Não estou aqui para condenar ninguém, só estou falando o que a Bíblia diz. Eu quero ver a Deus. Você quer ver a Deus? Se você quer ver a Deus, comece hoje a bendizer. Comece hoje a abençoar. Comece hoje a valorizar. Ah, mas o meu líder é assim, assim, assim. Mas ele vem em nome do Senhor, então abra sua boca e bendiga. Ah, mas ele não é descolado, ele não é moderno. Mas qual que é o que vem? Qual que é o que vem em nome do Senhor para ser o líder na sua vida? Então bendiga ele, porque foi ele que Deus te deu. Ah, não, mas ele, sabe, é bem assim, não fala assado. Mas ele vem em nome do Senhor. Abra a sua boca e bendiga. Abra a sua boca e abençoa. Abra a sua boca e valoriza. Abra a sua boca e se posicione. Fala comigo, a honra é uma chave espiritual para recebermos de Deus. A honra libera a bênção de Deus. Olha quantas coisas preciosas. Eu vou escrever um livro sobre isso. Já até comecei. Já até comecei. Depois eu vou te mostrar ele. Essa palavra que vai estar lá. Porque Deus tem falado tanto no meu coração. A honra libera a bênção de Deus. Amém? Glória a Deus. A honra nos reposiciona para o lugar da bênção. Então eu vou falar, já falei aqui de pessoas, falei de Nazaré que não experimentou os milagres, falei dos fariseus que não receberam nada. Agora eu vou falar de 3 pessoas que foram reposicionadas. 3 pessoas que valorizaram, 3 pessoas que deram crédito, né, que receberam o Senhor e foram reposicionadas na bênção. Primeira, põe lá, Mateus 8, do 5 ao 8, a palavra do Senhor conta a história de um centurião romano. A Bíblia fala, você sabe que Roma tinha tomado Jerusalém, né? E o centurião, ele era um comandante do exército, não era judeu, né? Ele não era judeu, mas ele chegou para o Senhor, ali em Mateus 8, do 5 ao 8, coloca lá, por favor. A Bíblia fala o seguinte: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião, implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, né, de cama, paralítico, sofrendo. Jesus disse, eu irei curá-lo. O centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, apenas manda uma palavra que ele vai ser curado. O que a Bíblia fala? Lá no verso 22, 22 não. Deixa eu voltar aqui. A Bíblia fala no verso 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse, aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo, olha só, nem mesmo em Israel achei fé como essa. Ou seja, lá em Nazaré, o povo de Israel não receberam ele. Os fariseus eram o povo de Israel, não receberam, mas o centurião lá de Roma, né, reconheceu, falou, Senhor, eu não sou digno. O que aconteceu? Recebeu a bênção, teve o seu servo curado. Segunda pessoa, né? A mulher cananeia, muito conhecida esse texto. Ela chegou, vou contar a história porque nós não temos muito tempo. Ela chegou e falou, Senhor, eu sei que o Senhor é o Messias enviado, né? A minha filha está doente,
Eu preciso que o Senhor cure. O Senhor falou o quê? Não, eu não posso te curar, porque eu não posso tirar dos filhos e dar para os cães. O que ela falou? Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Uau! O Senhor falou, o quê? Não, eu nunca vi fé como essa. Vá, sua filha já está curada. Ela foi reposicionada para a bênção. Aquela mulher era de Cananéia. Aquela mulher chegou de Caná, da Galileia. Aquela mulher chegou e ele reconheceu. Terceira, a mulher que ungiu Jesus na casa de Simão leproso. A Bíblia fala que Jesus estava prestes a ser crucificado. Ele se reclinou na mesa. E a Bíblia fala que aquela mulher, derramou um perfume caro. E eles falaram, não faz isso. É um salário de um ano. Vamos dar para os pobres, vamos fazer alguma coisa. O Senhor falou, não. Marcos 14, 6 ao 9. Ela praticou boa ação para comigo. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo mundo, inclusive lá em Goiânia, no dia da Holy Fest, no ano de 2021, aonde for pregado o evangelho será também lembrado e contado o que ela fez para a memória sua. Porque o Senhor disse que tínhamos que falar disso para a memória? Porque é para ser praticado. Por que você vai lembrar de uma coisa só porque é bonitinha? Ah, que lindo. Que lindo, ela derramou um perfume caro. Não. É para lembrar, para praticar. É para lembrar, porque honra custa caro. Ninguém está aqui requerendo presente, nada disso. Mas sabe que o maior preço da honra é o quê? É o seu coração. Sabe, é você aplicar o seu coração, é você confiar, é você acreditar, é você valorizar. Então o Senhor fala que você vai contar, sabe por quê? Porque todos precisam saber, todos esses receberam algo do Senhor. Aquela mulher recebeu um elogio, amém? Nós estamos aqui hoje, pegando essa palavra, aplicando na nossa vida. Sabe que Deus falou muito comigo nesse texto que eu vou ler agora, de Romanos 11, 16. A Bíblia fala, se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Presta atenção, olha para mim. Que ano que nós estamos? 2021, mas dos ciclos. Primeiro ano, fala comigo. Primeiro ano do quarto ciclo. Primeiro ano, fala de quê? Primícias. Fala comigo, primícias. Sabe o que é primícias? O que vem primeiro. Sabe o que o Senhor está falando para nós? No primeiro ano do sétimo ciclo, devem ser santas primícias. Sabe o que é isso? Você tem que limpar o seu coração. Você tem que remover toda raiz. Toda raiz. Sabe, toda contaminação de desonra. Toda contaminação de rebeldia. Toda contaminação de maledicência. Que se levantam, que falam mal de autoridade, do pastor, da igreja. O Senhor diz, santifica as primícias, santifica o primeiro ano, porque se você santificar, eu vou abençoar os outros que estão por vir. O Senhor diz, sabe o que é santificar? Santificar é separar. O Senhor diz, separa o seu coração. Separa o seu coração, deixa de curtir, deixa de seguir, deixa de conversar com os fofoqueiros, com os que falam mal, com os que se levantam contra os seus pais espirituais. Santifica o primeiro ano, se posiciona, fala, eu amo, eu abençoo, não permito que fale mal daquele que vem em nome do Senhor. Não permito, eu não permito. Se alguém quiser falar alguma coisa do pastor Luiz, da pastora Márcia, eu falo, cale agora. Sabe por quê? Porque eu tenho temor de Deus. Sabe que o Senhor aqui então libera essa primeira parte. A primeira atitude daqueles que serão reposicionados para o quarto ciclo é a atitude de honra. Amém? Quantos querem ver a Deus aqui? Se você quer ver a Deus, então a palavra do Senhor diz, bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor. Honre os seus líderes.
Segunda atitude, última, os que servem. Sabe, que aqui eu vou entrar num personagem que eu quero dizer, que é sobre Josué. Josué foi um exemplo de alguém que foi reposicionado. Josué não estava nos planos de Deus para entrar, para pôr aquele povo, remover aquele povo ali do deserto e levá-los para uma terra que manda leite e mel. Mas ele foi reposicionado, por causa do coração, por causa da atitude. E você vai ver aqui como aquele homem era um homem de Deus, como aquele homem tinha um coração como o de Jesus. Por isso ele entrou e foi reposicionado para um lugar tremendo, de um grande mover de Deus. Olha, Mateus 20, 26 ao 28, nós vamos ler, nós vamos combinar uma coisa, tá bom? Aonde estiver sublinhado e negrito, você vai falar. Eu leio o versículo, na hora que chegar na palavra sublinhada, você vai falar, ok? Combinado? Então vamos lá, hein? Mateus 20, 26 ao 28. Quem quiser tornar-se entre vós, será esse o que vos? E quem quiser ser o entre vós, será o vosso? Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia, glória a Deus. Quem quer ser grande? Quem quer ser colocado em lugares altos? Quem quer que fluir em Deus? Quem quer fazer coisas maravilhosas, estar inserido nesse ciclo precioso de coisas tremendas, extraordinárias, que o Senhor quer fazer? Então sirva. Então honre. Amém? Olha, Josué foi alguém que foi reposicionado. Números 11, 28. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos. Por quê? Moisés foi o homem que Deus escolheu. Vocês conhecem a história. Para tirar o povo do Egito. Os estudos falam que é em média de 3 milhões de pessoas. Não é uma célula de 5, 6, 7. Não é uma igreja de 1.000 membros, não. Eram 3 milhões de pessoas, contando mulher, filho, camelo, periquito, papagaio. Porque a Bíblia fala que os animais foram com eles. As crianças foram com eles, aleluia. O diabo quis resistir, mas Moisés falou, nenhuma unha vai ficar. Então havia uma responsabilidade muito grande. O Senhor então chamou Moisés. O Senhor deu uma visão. O Senhor deu uma palavra. O Senhor deu uma promessa. Moisés, você vai retirar o meu povo e você vai me adorar. Você vai então conduzir esse povo a uma terra que manda leite e mel, uma terra maravilhosa, que você vai então usufruir de coisas muito tremendas. Ali, as uvas são gigantescas, a terra é muito deliciosa. Então você vai tirar esse povo da escravidão, amém? Então Moisés era o primeiro da fila, sim? E Josué, onde que ele estava? Nem sei que lugar que ele estava na fila. Mas olha o que Deus fez com esse homem, que coisa tremenda. Moisés foi esse homem chamado, mas Josué foi chamado para servir o ministério dele. Olha só o texto. Josué, servidor de Moisés. Aqui não está falando Josué, aquele que vai conduzir o povo, que vai assumir a liderança. Não, servidor. Servir? Não tem uma coisa melhor não? O Senhor falou, Josué, eu te escolhi para você servir Moisés. Olha, havia um propósito nesse relacionamento. Deus estava trabalhando em 2 gerações ao mesmo tempo, levantando um e treinando o outro. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. O Senhor está trabalhando nas gerações. O Senhor levantou o pastor Luiz como Moisés, mas Ele está treinando uma geração de Josués, uma geração que vai rodear a cidade 7 vezes e que as muralhas vão cair. Mas nós também estamos investindo na 3ª geração, que são as crianças juvenis, os profetas que Deus tem levantado, que tem ganhado as suas famílias inteiras para Jesus, que tem saído de uma posição de escravidão, de abuso, de abandono, e tem se tornado filhos do rei. O Senhor está alinhando as gerações. Deus usou Moisés junto com Josué, porque Deus uniu as gerações, porque Deus queria trabalhar, Deus queria libertar.
E assim também o Senhor está fazendo conosco hoje. Ele está usando Moisés para treinar uma geração, um exército. Amém? E é isso que o Senhor diz em Êxodo 24, 13 ao 14, o Senhor fala: levantou-se Moisés com Josué, seu servo, subindo com Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: espera aqui, até que voltemos a vós outros. Moisés entrou pelo meio da nuvem e subiu ao monte, lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Uau! Já ficou assim, só você e Deus, 40 dias e 40 noites? Deve ser muito bom, né? Já fiquei alguns dias, mas 40 não. O que a Bíblia está falando? Quando Moisés ia orar e receber a lei, buscar a Deus, ele levava Josué com ele. Quando Moisés ia lutar contra os amalequitas, ele levava Josué com ele. Sabe, o texto aqui fala, Êxodo 17, 9 e 11, com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, o bordão de Deus estará na minha mão, era uma vara. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava, prevalecia Amaleque. Sabe, Josué foi chamado para servir a Moisés. Enquanto Josué lutava com os inimigos, ele estava lá arriscando a sua própria vida. Onde que estava Moisés? Lá no monte. Tremendo isso. Sabe que Moisés discipulou Josué na oração, discipulou Josué ali na guerra. E Josué estava ali para servir o ministério de Moisés. Sabe, você não vê aqui uma atitude, né, de Josué de reclamar, de perguntar: ah não, Moisés, tá bom, né? Você fica lá no monte, só levantando vara, descendo vara, e eu aqui lutando com esse povo, e eu aqui, né, correndo risco de ser morto com os amalequitas. A Bíblia fala isso? Não. Mas a Bíblia diz que Josué era o servidor. Ele estava lá, né? Sabe que na igreja nós não escolhemos fazer o que fazer. Se nós gostamos ou não, nós fazemos o que é necessário. Nós lideramos célula. Pegamos 1, 2, 3, 11 se for preciso. A gente discipula, né? A gente faz encontro. A gente decora Domingo Kids, amém? A gente decora os encontros. Ah, você vai ficar só orando, né, pastor, de jejum, e eu vou lá para o encontro, ralar para decorar, para colocar aqueles como é que é, TNT? Sim. Vou te falar o que Deus fez com esse homem. Ele foi chamado para servir. Ele foi chamado para servir a Moisés. Sabe que a Bíblia, inclusive, eu quero até dar uma dica para os homens que querem se casar, viu? Muitos testemunhos aqui de irmãos que se casaram, sabe como? Foram ajudar as irmãs no Domingo Kids. Foram fazer teatro com as irmãs lá no Domingo Kids. Foram ajudar a decorar lá no Encontro Kids, né, pastor André Francisco? Cadê ele? Está aí hoje? Então, uma dica para os homens, hein? Fecha parênteses aí, olha para cá. Ajudar as irmãs, tá? Lembra de Josué. Josué servia Moisés com alegria. Enquanto isso, os olhos de Deus estavam sobre ele. Sabe por quê? Porque a sua hora ia chegar. Ele estava lá, servindo Moisés, com o coração alegre, com honra. O Senhor falou: eu estou te vendo. Eu estou te vendo, o dia que você foi lá para o encontro decorar. Eu estou te vendo, o dia que você foi pegar aqueles 3 ônibus para ir lá para aquela célula lá no Biscoito Duro. O dia que você foi liderar aquela célula lá na Vila Mutirão. O dia que você foi servir o seu pastor nos servos, que você teve que sair 3 horas da sua casa, debaixo de chuva. O Senhor fala: estou te vendo, estou te vendo. Reposicionamento. O que é que Deus fez com esse homem? Meu Deus. Josué serviu Moisés e herdou a promessa que era dele. Eu imagino que Josué ficava esperando assim: que horas que eu vou servir? Ele
não era bobo, né? Um homem tinha feito o mar abrir. Um homem tinha tocado na rocha e tinha saído a água. Gente do céu, eu quero essa unção, você não quer não? Você vai ter a unção que você honra. Você vai ter a unção que você serve. Amém? Então vamos lá já para o final, Êxodo 33, 8 a 11. Quando Moisés saía para a tenda, lá fora todo o povo se erguia. O povo ficava assim. Cada um de pé na porta da sua tenda e olhava pelas costas. Moisés saía para ir buscar a Deus, eles ficavam tudo olhando de costas. É isso que a Bíblia fala. Até entrar na tenda. Uma vez dentro de Moisés da tenda, descia a nuvem a coluna de nuvem, punha sobre a porta da tenda. O Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem. Mas a Bíblia fala que cada um ficava à sua porta. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém, fala comigo, porém. Olha ele lá de novo. O moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Enquanto as pessoas ficavam na porta da tenda olhando, olha lá Moisés, ele vai entrar lá na tenda, Deus vai falar com ele, nossa, a coluna de nuvem vai vir, o fogo vai vir, né? De noite uma coluna de fogo, de dia a nuvem, nossa. Não, Josué ficava como? Na porta da tenda. Moisés, tudo bem? Você quer uma água? Moisés, deixa eu carregar para você essas tábuas, deve estar muito pesada. Sabe? Que Deus então viu aquilo. Eu posso testemunhar que eu ando com a pastora Márcia há 30 anos. Eu sou a única discípula, eu sou a mais antiga. Antes da videira ser, eu já era discípula dela. Verdade, bem antes. Eu vou testemunhar algo para você. Toda semana eu reúno com aquela mulher. Sabe onde eu sento? Do lado direito dela. Eu tenho reunião com ela aqui, eu tenho reunião com ela no Brasil, com a Via Internacional, com todos os países. Eu sento do lado, sabe por quê? Porque eu quero servir. Eu quero servir água, eu quero servir chá, eu quero servir café, eu quero ligar computador. Eu quero receber o que aquela mulher tem. Qual foi a consequência? O que é que Deus fez com Josué? A palavra de Deus fala que Josué herdou. Moisés morreu, sim. A Bíblia fala, né, que ele morreu. Deuteronômio 34, 4 e 5. Diz o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Eu te faço vê-la com seus próprios olhos, porém não irás para lá. Morreu Moisés, misericórdia. Deus fala, você correu, né? Morreu na praia, misericórdia. Não vamos entrar aqui no aspecto porque Moisés não entrou, não é nosso assunto. Mas sim porque Josué entrou. Amém? O que a Bíblia fala? Disse o Senhor, Números 27, 18 ao 20. Disse o Senhor a Moisés, toma Josué. Quem? Aquele que ficava lá na porta da tenda, esperando Moisés descer, sim ou não? Aquele que foi lutar contra os amalequitas, enquanto Moisés ficava orando, ele foi lá, serviu, sim ou não? Falei que Deus estava olhando para ele? Toma Josué, filho de Num, um homem em que há o Espírito, aleluia, impõe-lhe as mãos, põe sobre ele da tua autoridade, fez Moisés como ordenara o Senhor. Fala glória a Deus. Quem levanta o sucessor não é o homem. Quem vai ser o sucessor? O mais bonito? O mais articulado? O mais conectado? O mais moderno? Não. Quem levanta o sucessor é aquele segundo o coração de Deus. Quem estabelece é o Senhor. Qual que é o critério? O coração. Fala comigo, o coração. Amém? Moisés recebeu a promessa de entrar na terra, mas foi Josué que entrou por ela. Amém? Josué não estava preocupado em começar uma obra nova, moderna, bonitinha, diferente.
Não, Josué queria apenas dar continuidade ao que Deus tinha falado para Moisés. Nós já temos um modelo, nós já temos uma unção, nós já temos uma direção. Nós, como radicais livres, como jovens, como adolescentes, estamos aqui para dar continuidade àquilo que o Senhor já tem feito e tem falado ao coração do nosso pastor. A Bíblia fala que Josué não se preocupou em fazer nada diferente, em seguir uma direção diferente, mas ele falou, eu vou seguir tudo, e a Bíblia fala, lá em Josué 1, procura apresentar-te a Deus, né, fazendo exatamente como eu disse a Moisés. Sabe por que Josué entrou, foi conduzir aquele povo e foi reposicionado, porque Deus viu um coração, ele não procurava para si, mas ele queria glorificar, ele queria honrar o seu líder Moisés, que estava morto, mas que tinha treinado, que tinha, gastado a sua vida, ensinando os princípios espirituais, ensinando a orar, falando da glória. Eu creio que Moisés, ele orava, a Bíblia fala que ele levava Josué consigo. Nós estamos aqui, como seus pais, treinando essa geração. Portanto, é lógico que Deus tem coisas novas, e é lógico que o Espírito vai trazendo testificar. Mas nós não precisamos sair por aí. Cadê? O que é agora? Nós temos, deixa eu te falar, existem poços que foram cavados neste lugar para você. Existem poços que foram cavados, existem cidades, existem lágrimas nessa cidade, que essa cidade está pronta, você só vai colher. Você só vai colher. Moisés aqui representa a lei. Nós sabemos, a Bíblia fala isso. João 1,17. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então Moisés aqui representa a lei. Moisés não podia entrar em Canaã, porque a lei não pode te conduzir para uma vida abundante. A lei é a cobrança, a lei é a acusação, a lei é o esforço próprio. Mas a palavra Josué no original significa Yeshua, que é a mesma raiz de Jesus. Pastor Jairus falou isso, eu repito, porque é o Espírito de Deus que está falando. Josué representa a graça, Josué representa um servo que recebeu uma unção, que foi treinado para destruir cidades, para destruir muralhas e para tomar posse de cidades. O Senhor nos diz que você é uma geração de Josué, porque você tem recebido a revelação da graça, e você vai entrar agora na sua célula, você vai entrar pelas portas. Se um dia o Senhor te mandar ir, numa boate, onde for, você vai abrir a sua boca, e você vai liberar a palavra da graça, e você vai tomar cada um deles para o Senhor. Josué então, ele está aqui na presença de Cristo, ele está representando esse mover da graça que nós estamos vivendo. Josué está aqui, representando essa geração que honra, essa geração que serve, sem questionar, sem perguntar, sem criticar. Essa geração que guarda os seus pais espirituais, essa geração, que não permite que fala mal, que protege. Essa geração, que não permite ter o coração corrompido pelas más línguas. Essa geração que foi gerada com um DNA de honra. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim. Eu tenho algo muito sério para te dizer. Existe uma responsabilidade muito grande sobre você e eu. Uma geração de crianças está se levantando depois de você, que vai receber o seu espírito. Qual é o espírito que você vai passar para essa geração? Eu quero profetizar nessa noite que está extirpado todo espírito maligno de desonra, todo espírito maligno, de falta de temor, de maledicência, todo espírito que se levanta contra a autoridade para perguntar, para questionar, porque nós vamos guardar, nós vamos preservar a cultura da honra, desse mover de Deus.
E vamos passar esse bastão para a próxima geração. Sabe, Gabriela, não sei se vocês sabem, mas hoje no Brasil nós temos 122 mil crianças nas nossas células. Nós temos 12 mil células de crianças. Só em Goiânia nós temos 25 mil crianças na célula. Nós temos células em escola. Pode bater palma. Olha para cá. Nós temos célula em escola. Nós temos célula em creche. Célula em orfanato. Célula em casa, em apartamento, Não? Tirar a máscara, só um e me fala. Praça. Não pode reunir em casa, a gente está fazendo as praças. E está convertendo, não é uma não, é centenas e centenas e centenas e centenas e centenas e centenas. Aleluia. Olha para mim. Nós temos um compromisso de passar o espírito de Josué, o espírito de honra, o espírito que serve. Nós temos esse compromisso. Quem se compromete, levanta a sua mão. Quem se compromete? Amém? Eu quero profetizar nessa noite. A palavra do Senhor diz, para nós encerrarmos aqui, Josué 1, 2, capítulo 1, verso 2 e 3. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, Josué. Passa esse Jordão. Tu e todo esse povo. A terra que eu te dou aos filhos de Israel. O Senhor diz para você que está aqui hoje. Dispõe-te agora. Tu e toda a sua célula. Tu e todo o seu discipulado. A terra que eu te dou. E todo lugar que você chegar e pisar a planta do seu pé. Seu vizinho da direita. O vizinho da esquerda. O vizinho de frente. O vizinho de trás. O bairro da direita. O da esquerda. A rua de frente. A rua de trás. Aonde você pisar o pé. O Senhor te diz: vou-lo tenho dado. Como prometia Moisés. Há um espírito de conquista sobre nós. Aleluia. Acabou não. Deuteronômio 6, 10 e 11. Havendo, pois, o Senhor Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu aos seus pais. Abraão, Isaac e Jacó, ele está falando isso para Josué. Eu te daria, eu te dou grandes e boas cidades. Vai recebendo aí. Vai recebendo aí. Você não é uma geração que honra, que serve. Então você vai receber. Olha só. Grandes e boas cidades que tu não edificaste. Casas cheias de tudo que é bom. Casas que não encheste. Poços abertos que não abriste. Vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres, te fartaste. Só isso que Deus tem para você. Grandes e boas cidades. Casas cheias de tudo que é bom. Casa com marido. Cadê as jovens? Casa com marido. Que vai cuidar de você. Que vai te proteger. Que vai pagar suas contas. Que vai te suprir. Casa cheia de tudo que é bom. Agora os maridos, sabe o que Deus está falando aqui? Já está pronto para você. Você não precisa mais correr atrás. É seu. Olha só, grandes e boas cidades. Nós vamos abrir igrejas que tu não edificaste, mas os que vieram antes de nós, eles já fizeram isso. E nós vamos, é como Josué, nós vamos nos colocar debaixo da bênção. Casa cheia de tudo que é bom. Uma esposinha para você. Para cuidar de você. Para fazer janta para você. Para te receber cheirosa. Para ser mãe dos seus filhos. É promessa. Poços abertos. Poços. Naquela época, olha para cá. Poços, vou te dar uma aula de história. Poços naquela época era símbolo de riqueza, porque era tudo deserto.
Era muito caro água. A Bíblia fala que Deus deu a Abraão muito dinheiro. Ele foi um homem riquíssimo. Essa é outra palavra. Já até preguei ela aqui. Abraão era um homem riquíssimo. E ele tinha muitos poços. E ele deixou poços cavados, abertos para Isaac. Tanto é que o povo entulharam os poços. Porque eles ficaram com inveja. Mas a Bíblia está falando aqui que você tem poços abertos. Sabe o que é isso? Você tem portas de emprego abertas, suprimento financeiro aberto. Você está debaixo da graça, do suprimento de Deus. Que você não abriu. Porque você é um Josué. Você só está entrando na promessa. Vinhais e olivais. Vinhais fala de alegria, da uva, do vinho. Você vai liderar com alegria. Você vai discipular debaixo da graça, não é pela cobrança. Não é. Você vai para a célula, é o melhor dia da sua semana. Você vai abrir sua boca e Deus vai te usar demais. Deus vai curar enfermos, vai fazer milagres através de você. Acabou não. Olivais que não plantaste. A oliveira fala da azeitona, fala de onde vem o óleo. Há uma unção disponível para você. Olivais que você não plantou, porque os seus pais espirituais plantaram para você, e você só vai colher. Quando você abrir a boca na célula, a unção de Deus vai fluir. Quando você abrir a boca no encontro, pessoas se renderão ao Senhor, demônios sairão de pessoas. O Senhor vai fazer milagres através de você. Uau! E quando comeres, te fartares. Vai ser muita bênção. Vai ser muita. A palavra do Senhor fala que o Senhor coloca uma mesa, um banquete na presença dos nossos adversários. Você vai se alegrar. Sabe? Você vai se alegrar. Pastor Francisco falou essa palavra e eu quero repetir ela aqui hoje. João 4:38. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Aleluia. Queria que você ficasse de pé nessa noite. Amém. A palavra do Senhor diz em Daniel, falta 2 versículos, olha para cá. É Ele quem muda tempo e estações, remove reis, estabelece reis. O Senhor está reposicionando pessoas neste lugar. Pessoas que você não se via. Você não se via no mover de Deus. Você não se via liderando célula. Você não se via pastoreando. Mas o Senhor diz para você nesta noite: eu estou reposicionando você. Por causa do seu coração de honra. Por causa do seu coração de temor de Deus, de guardar a sua liderança, de abençoar aquele que vem em nome do Senhor. O Senhor te diz: eu tenho cidades boas para você. Eu mudo o tempo e a estação. Eu removo reis, estabeleço reis. Guilherme Rigonato, o Senhor te diz nesta noite: você foi reposicionado. Por causa do seu coração, o Senhor vai fazer através da sua vida coisas grandes. Você foi reposicionado, porque você não era o primeiro da fila, mas o Espírito de Deus te viu, e Ele te pegou de onde você estava e colocou lá e te reposicionou. Pastor Gustavo, o Senhor tem reposicionado você. Não sei onde você está, mas Deus me deu uma palavra para você. Pastor Gustavo Pereira, o Senhor te diz que por causa do seu coração e da honra em servir, o Senhor restabelece, o Senhor te coloca no novo lugar. Você não era o primeiro da fila, mas o Senhor te encontrou. O Senhor te viu. Eu quero deixar uma palavra rapidamente. Eu sei que a gente já encerrou. Também para o meu marido. Amor, estava orando e Deus colocou uma palavra no meu coração sobre reposicionamento. O Senhor está reposicionando você para o lugar que Ele mesmo te colocou.
As circunstâncias e pessoas tentaram te remover de lá. Mas o Senhor te diz: a glória da última casa será maior que a primeira. Amém? Josué 1:3. Dispõe-te. Fala para o seu irmão, fala comigo. Dispõe-te. A terra que eu te dou. Todo lugar que você pisar, a planta do seu pé, eu te dou, como prometi a Moisés. Josué não precisou plantar, ele apenas colheu. Quero declarar sobre a sua vida que você vai colher o que os seus pais espirituais plantaram para você, que você vai colocar nesse lugar de honra. Amém? Levante as suas mãos. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Deixa o Espírito te constranger. O Espírito de honra, de temor de Deus. Temor de Deus. Temor. Temor com os seus líderes, com os seus pastores, com a igreja. Deixa o Espírito de temor encher este lugar. Comece agora a bendizer. Comece agora a declarar. Permita que o Espírito de Cristo, que honrou Deus em todo o tempo. Quando Jesus fazia milagres, ele falava: não conta para ninguém não. Não conta para ninguém não, porque ele não queria ser visto. Ele queria honrar aquele que tinha enviado. Abra sua boca, comece. Se por acaso você permitiu alguma palavra de desonra, sai da sua boca, sabe, contra a sua liderança, contra a igreja. Abra sua boca e fala: Senhor, eu me arrependo. Comece a declarar. Eu declaro que o espírito de temor, que o espírito de honra, de submissão, de serviço é liberado. E eu permito que esse espírito passe de mim e alcance a próxima geração. Comece a abrir a sua boca, comece a declarar. Comece a declarar e comece a dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, me reposiciona. Fala para Deus: me reposiciona. Me coloca no primeiro lugar. Eu quero ser usado por Ti. Comece a declarar. Agora eu quero que você comece a tomar posse daquele versículo, de Deuteronômio 6. Eu tomo posse de cidades grandes. Eu tomo posse das bênçãos que os meus pais espirituais plantaram, os poços que os meus pais cavaram. Eu tomo posse de toda unção. Eu tomo posse de toda unção. Eu tomo posse da visão. Assim como o Senhor deu a visão a Moisés, o Senhor transferiu a Josué. O Senhor agora está transferindo uma unção. O Senhor está transferindo uma unção. E eu quero que você, onde você está agora, comece a receber uma unção nova. Comece a receber uma unção fresca. Comece a receber aonde você está. O Senhor está reposicionando. O Senhor está te colocando no lugar de honra, no lugar para receber. Enquanto nós cantamos uma música, nós vamos deixar o Espírito de Deus mover neste lugar. Aleluia.